Dando seguimento, então, à nossa tarde de discussão, nós teremos agora um debate sobre ciência cidadã, redes de monitoramento participativo da biodiversidade. E para mediar esse debate, eu convido o Ronaldo Cristoforetti. Obrigado, Tati. E olá, gente. Acho que é meu último olá. Tá todo mundo cansado, é sabadão, mas eu acho que vai ser bem divertido esse momento agora, né? Que longa semana para alguns de nós e tantos cientistas cidadãos que desde segunda estavam engajados, para todos nós aqui desde quinta, e quinta em cidade, né? Eu acho que quinta, quando eu fiz a minha primeira fala na primeira mesa, eu cheguei a falar que a narrativa desse evento, ele era para que a gente fosse somando e colhendo ideias. E eu aqui agora, pensando no que nós vamos ouvir, algumas respostas, não sei se respostas ou provocações para pontos que vocês já trouxeram, é exatamente essa mesa. Então, me fez mudar todo o meu script aqui, de a gente pensar o como lidar com esta mesa. Mas ela vai ser uma mesa de falas breves que vão trazer vários casos inspiradores e que vão responder, de alguma forma, anseios que a gente foi registrando ao longo da semana. Nós vamos ter 7 participantes, então eu vou fazer isso em 2 blocos. Nós vamos fazer um primeiro bloco que vai tratar um pouco de um ponto de a gente pensar a maturidade dos nossos projetos, né? Tudo na vida demanda tempo, aprendizado, a gente acerta, a gente erra, a gente aprende, a gente corrige, a gente faz de novo. Hoje é dia 24 de junho de 2023. Onde vocês se imaginam no dia 24 de junho de 2035? Difícil, talvez, imaginar. Coloquei 12 anos, porque considerando que tudo que nós vimos aqui ao longo desses dias, esse vídeo lindo, parabéns, Anabel e toda a equipe da biodiversidade, pela manhã, tudo que a gente viu sobre o grupo da água, parabéns, professora Vera, toda a equipe, todos os multiplicadores. Estou considerando que tem mais ou menos 2 anos nesse processo de construção. Nós vamos agora ouvir experiências de projetos que estão há 14 anos rodando, que é o nosso 2035, que estão há 7 anos rodando, que estão mais recentemente rodando. O que a gente pode aprender disso? Então, para isso, nós vamos focar em projetos no mesmo tema, o monitoramento de aves. E para a gente falar sobre isso, então eu queria chamar o Reinaldo Guedes, que é o coordenador do projeto Wikiaves. Por favor, Reinaldo. Pode sentar. O Eduardo Alexandrino, que é do projeto Eu Vi uma Ave Usando Pulseiras. E o Henrique Júnior, que é do projeto Aves do PERD. Por favor, pode sentar aqui comigo, Henrique, não fique sozinho. Bom, isso posto, vamos começar dos projetos mais velhos ou mais experientes. Então, Reinaldo, por favor, conta um pouquinho para a gente da história do Wikiaves. Tem que apertar, está desligado. Aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, pela participação, muito honrado. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, esse trabalho que já está ficando velhinho, 14 anos, já entrou na adolescência. Né? O Wikiaves. O Wikiaves começou com um slogan, a Enciclopédia das Aves do Brasil. Mas o que tem a ver uma enciclopédia com ciência cidadã? Bom, a princípio nada. A intenção do Wikiaves não era ser um site de ciência cidadã no início. Ele se tornou um site de ciência cidadã por vocação. E eu vou contar um pouquinho dessa história. Ele começou lá em 2008, 19 de dezembro de 2008 ele foi lançado, depois de um período de 5 meses de construção. Eu construí ele todo nessa primeira fase. E a intenção dele era reunir dados das aves brasileiras, que na época eram dispersos. Tinha um site de sons, site de fotos e textos, geralmente era no Wikipédia. Por isso, até o nome Wikiaves. Eu queria que tivesse um Wikipédia
das aves do Brasil e com todas aquelas fotos que eu via nas redes sociais, classificadas e sendo expostas dentro do site de uma forma organizada. E foi isso que foi construído. E, a princípio, deu tudo muito certo. A enciclopédia rapidamente foi preenchida, os dados das aves foram chegando, mas eram muitos dados e aquilo começou a chamar a atenção. Falei, poxa, peraí. Depois, agora que a gente já está praticamente, em poucos anos, construímos essa enciclopédia. E esse monte de fotos que estão chegando, esse volume crescente de informação. O que nós vamos fazer com isso? E aí já existiam ornitólogos que já estavam dentro do Wikiaves e a sugestão deles era, olha, vamos fazer ciência cidadã, vamos fazer com que os dados do Wikiaves possam ser usados pela ciência. E nisso, de lá para cá, nós já temos lá 45 mil colaboradores, 4,5 milhões de registros. Então, a maioria são fotos, mais ou menos 200 mil sons e 4,3 milhões de fotos. Então, assim, dependendo da época, na primavera chega a 2 mil registros por dia, 2 mil fotos e sons. E os resultados do Google Scholar é um site de pesquisa de publicações acadêmicas. O Wikiaves ele já tem mais de 2 mil resultados de citações em publicações acadêmicas lá no Google Scholar. E é o site mais acessado no mundo, no segmento, de acordo com esse rankingzinho aqui, ó, que tem 1000 sites de ornitologia e observação de aves. E o Wikiaves já tem alguns anos que ele tem em primeiro lugar como site mais acessado. E como é que funciona a dinâmica lá dentro? O observador de aves, ele entra com o dado, às vezes ele não sabe nem qual ave que ele fotografou. Ele tem uma foto. Ele tem um dado, como ele diz. Chega ali, tem uma imagem, e a única coisa que ele sabe, onde e quando que ele fotografou aquela foto, tirou aquela foto. Mas que bicho é aquele? A comunidade, então, ajuda e os moderadores transformam aquilo numa informação. Olha, aí entra o conceito de registro, são os três pilares do registro, né? O que foi fotografado, quando e onde. E daí nós conseguimos apresentar a lista de espécies de um município, listas de espécies do usuário, lista de usuários que visitaram um determinado local, como um parque estadual, por exemplo, dá para fazer, e por aí vai. E depois entram os pesquisadores, pegam toda essa massa de informação e transformam em conhecimento através de artigos científicos. Por exemplo, descobrindo que uma determinada ave é migratória, ao contrário do que se pensava. Isso eu vou mostrar mais para frente. E o Wikiaves, ele apresenta... esse mapa aqui foi uma coisa bem... Ele foi bem ingênuo. Eu vou colocar um mapinha lá para mostrar onde que a ave foi fotografada. Em pouco tempo, coisa de 1, 2 anos, todos os livros de guias de observação de aves que tinham na época ficaram com mapas desatualizados. Eles usam dados de museu, e os dados de museu não condizem com a realidade atual. O Wikiaves, com um período muito curto de tempo, de 2, 3 anos, apresentava, por exemplo, que a ave existia em determinado local que no mapa dos guias dizia que não tinha. E agora a ave mudou de lugar, lá tem também. Ou dizia que tinha, e agora naquele local é uma plantação de soja, não existe mais. Então o Wikiaves trazia com uma forma mais fidedigna os locais onde aquela ave de fato ocorre. Aqui tem uma beija-flor de gravata verde, que é a nossa joia de Minas, que tem ali na Serra do Cipó, né? E isso aqui é um exemplo de como o Wikiaves ajuda na parte de migração. Esse gavião, em janeiro, ele ocupa a Mata Atlântica toda. O gavião tesouro, ele é lindo, parece uma andorinha gigante. Já em junho, no inverno, ele some da Mata Atlântica e fica só ali na Amazônia. E aqui
como que o Wikiaves se tornou um sucesso, como a gente consegue ver que realmente o Wikiaves está sendo usado pela ciência. Um indicador é o Google Scholar, que ao longo do tempo ele só vem aumentando o número de citações em cada ano. Isso aqui é o CEMAV, que é o Centro de Monitoramento eu não lembro exatamente o nome, mas é o Centro de Monitoramento das Aves Brasileiras. Eles fazem o estudo do status de conservação das aves e colocam isso no livro vermelho de espécies ameaçadas. O livro vermelho tem 35 citações ao Wikiaves. Isso aqui foi um colega observador de aves que me mandou, ornitólogo também. O grupo do CEMAV com o mapa do Wikiaves e o Wikiaves aberto ali na mesa, porque eles usam os dados também do Wikiaves para fazer essa revisão dos status. Aqui um dos primeiros artigos, que considero os mais importantes, esse gavião bombachinha, ele era até então considerado uma ave estacionária, ela teoricamente não migrava, e com base em dados do Wikiaves, o Alex Liss, que é moderador do site, em inglês, que trabalhou muito tempo no Brasil, lá na Amazônia, ele, usando dados do Wikiaves, conseguiu concluir que o gavião bombachinha faz migração interna no Brasil. Aqui falando um pouco aí da parte de educação ambiental, eu vi no vídeo ali a gente fala sempre, não tem como falar de ciência cidadã sem falar de educação ambiental. E aqui é um artigo falando, um dos artigos, tem outros ainda, mas falando do uso do Wikiaves como facilitador na aprendizagem de temas relacionados à ornitologia. Ou seja, é um artigo sobre pedagogia, então o Wikiaves também é usado em escolas e temos artigos sobre isso. Aqui é a lista oficial de aves do Brasil. Se você quiser saber quais são as aves que ocorrem em território brasileiro. Essa aqui é a revisão dessa lista. São quase 2.000 espécies, são 1.971 espécies de aves no Brasil. O Brasil está ali concorrendo com a Colômbia, ali, quem é o país que tem mais espécies de aves. A Colômbia ainda está em primeiro lugar. E ele tem 19 citações aí, o Wikiaves. Até eu entrei aqui como coautor, porque eu ajudei a formular ali os nomes das espécies, nomes em português. E o artigo mais recente que eu encontrei foi do Instituto Butantan, relativo ao falcão peregrino, a história natural através das lentes da ciência cidadã, desse ano o artigo. Bem interessante também, ele usa mais ou menos 60 registros do eBird, 60 e poucos registros do iNaturalist e 2.200 registros do Wikiaves, só para vocês terem uma ideia do volume de dados que nós temos. E eu fiz um levantamento das espécies de aves do Rio Doce. Peguei os principais municípios onde o Rio Doce passa, fiz um levantamento dentro do Wikiaves, criei essa página, tem a lista completa das espécies, são 657 espécies, é muita coisa. E tem ali um QR Code, quem quiser acessar, tem as fotos que foram tiradas nesses municípios, é bem interessante. Aí tem alguns exemplos. O que eu achei curioso aqui, choca barrada do Nordeste. Essa aqui, é uma ave da Caatinga. E Governador Valadares é uma das cidades mais ao sul onde essa ave é encontrada. Daqui para o norte que ela é encontrada, para baixo não tem não. Mais ao sul não tem não. Então dizem que o Governador Valadares é quente, né? Tem até a ave da Caatinga aqui, para vocês terem uma ideia. E aqui é interessante, no Parque Estadual do Rio Doce, um registro de uma ave raríssima, que é o jacu-estalo. Está lá no Wikiaves também, para quem quiser ver. Tem outras fotos, peguei essa aí de exemplo, do Fagner Teixeira. E estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Deu tempo? Perfeito. Eu sou chato do tempo hoje. Os estudos eles vão me perguntar, deu tempo? Porque eu fiquei no pé deles. Reinaldo, super obrigado, porque acho que
começa mostrando isso, né? O poder de investir, de fazer. Certamente não foi fácil, certamente com muitos desafios, a gente vai poder falar disso daqui a pouco, mas a gente olhar o tamanho do impacto nisso. E acho que a sua apresentação inicial ela já trouxe algo que é mostrar não só a dimensão, mas esses dados sendo usados. Então, eu fiquei pensando na discussão desses dias, de ontem, da governança e política pública. Muitos grupos até falavam, puxa, como é que esses dados... Imagina os dados de monitoramento participativo hídrico, daqui 10 anos, essa somatória de dados, a gente vê um gestor tomando uma decisão, né, com um computador aberto, igual ele mostrou ali, com base nesses dados. Né? Então, assim, é um caminhar, e é um caminhar que vale a pena. Obrigado. E aí, seguindo nisso, nós vamos para o irmão mais novo, vamos dizer assim, do Wikiaves. Né? Vamos pensar com 7 anos, né? Que já é um projeto triplo do tempo do que nós estamos falando aqui nosso. Então, também focando com aves. Então, eu gostaria de convidar o Eduardo Alexandrino, que é da Exalc, da USP, que tem o projeto Eu Vi uma Ave Usando Pulseiras, né, para contar um pouco dessa experiência. Você controla o tempo? Me avisa. Eu falo. 3 e 1. Então. Alô. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que eu sou, de todas as falas, talvez vai soar mais diferente. E eu acho interessante mostrar para vocês como foi a execução desse projeto desde o começo até agora, principalmente destacando as dificuldades, para que isso fique como exemplo para qualquer outro projeto que vai querer explorar a ciência da DAM para responder perguntas de pesquisa específicas. Então, isso aqui é o universo do Aves Usando Pulseiras e vou contar para vocês como é que eu fiz ele e em que pé ele está. Bom, o projeto, ele parte do pressuposto que a gente já tem bastante observador de aves no Brasil. Vocês viram pela fala do Reinaldo que sim, todo mundo quer observar aves. Não, nem todo mundo, mas nós temos bastante observadores de aves no Brasil. Já se fomentou uma linha de ecoturismo aqui no Brasil. E tendo esse cenário, em 2016, quando eu comecei o projeto, pensei, legal, cara. Acho que dá para considerar os observadores de aves para dar um passo a mais. Eles já coletam dados de biodiversidade, mas e além da biodiversidade? E se a gente quiser usar as aves como indicador qualitativo, indicador de qualidade ambiental, ou tentar entender o quanto o ser humano está bagunçando o ambiente das aves, será que os observadores, as pessoas que gostam de aves, conseguiriam ajudar? Então, o que eu vou falar para vocês aqui, pontos relevantes, é o seguinte: este vai ser um exemplo de projeto criado e coordenado por um pesquisador formal. Eu estou na academia ainda, né? Criei o Aves Usando Pulseiras quando eu estava no meu pós-doc. Por quê? Porque eu queria fazer uma ciência com o público. Quem que leu o meu mestrado, doutorado, artigo científico? Só o pessoal da academia. Eu falei, não, pera, tá uma coisa errada isso, a gente está distante da sociedade. Então, eu criei um projeto para tentar fazer pesquisa científica com a população. Então, só que é o seguinte... Pensem que é alguém na academia sem estabilidade, está escrito com, mas com estabilidade financeira temporária. Eu estou lá, assim como vários estudantes de graduação, mestrado, doutorado, com prazos limitados para começar um projeto e terminar o projeto. E eu destaco isso porque em 2021, quando a RBCC, a Rede Brasileira de Ciência da DAM, ela foi lançada, eu fazia parte, ainda faço parte da RBCC como membro fundador. A gente questionou as pessoas no Brasil quem estava fazendo ciência da DAM e como elas mantinham o projeto. E a maior parte falou a bolsa de pós-graduação. Aí eu me reconheci, eu falei, opa, tá legal. Se eu estou passando alguma dificuldade, será que essa turma que está hoje tentando, né, que está na academia, quer fazer pesquisa com quem está na sociedade, será que eles estão tendo a facilidade? Enfim, vamos lá para frente. E como eu fico pingando de bolsa em bolsa, porque eu ainda não sou professor estável, o projeto ele passou a virar itinerante. Eu estava hoje no Laboratório de Ecologia e Manejo de Fauna Silvestre, lá na Exalc USP, fui para o IMA, depois para o Instituto Manacá e voltei para esse lugar. E o projeto vai comigo. Bom, vamos lá adiante, para não tomar tempo. Outro ponto relevante, como é que esse projeto funciona? Basicamente assim, a gente faz então um projeto, a gente realiza investigações científicas genuínas com a participação do público. O princípio é esse aqui, em cada local onde eu vou, eu capturo as aves, marco com pulseirinhas, cada uma com a sua cor e sequência de pulseirinhas, solto a ave e recruto as pessoas para me ajudar a localizar aquela ave. Então a gente sabe exatamente cada bem-te-vi,
cada sanhaço, cada siriema, exatamente cada uma. A gente monitora o indivíduo. E para que isso? Porque tem vários projetos de pesquisa que a gente consegue fazer monitorando, ou melhor, que a gente precisa desse dado, precisa monitorar o indivíduo para conseguir chegar num objetivo. Então, basicamente, o projeto ele investiga aves que são fáceis de ser observadas. Então, a gente quer saber onde vivem, como vivem, por que estão aqui, como podemos conviver com elas, como atuam na natureza. É quase uma chamada do Globo Repórter, né? Onde vivem, como vivem, enfim. Histórico do projeto, para vocês entenderem como é que está. A gente começou, então, entre 2016 e 2018, a primeira vez, a gente tentou aplicar esse projeto querendo saber como as aves ajudavam na dispersão de sementes e como elas ajudavam na restauração de florestinhas. Legal, coloquei as aves, anilhei, fiz aí um convite para vários observadores, teve 302 pessoas, a maior parte do estado de São Paulo, interessada em participar. Eu falei, que legal, vai dar tudo certo. Não deu certo. Na primeira tentativa, de 302, só 10 foram lá me ajudar na coleta de dados. E aí, eu não vou entrar em detalhes, mas esse foi um problema porque naquela época, o que eu achava que era ciência cidadã? Achando que era, o cidadão não vai coletar o dado. Então, em 2016, quando ainda não se falava de ciência cidadã no Brasil, a visão minha enviesada, né, pela academia mostrou que desse jeito ciência cidadã não funciona. Vocês estão sabendo que isso não funciona. Legal, isso está contado num artigo científico, olha, não é tão simples fazer ciência cidadã. Bom, o projeto continuou. Aí eu falei, quer saber, vamos tentar aplicar esse mesmo projeto agora em outro contexto de pesquisa? Aí deu certo. Entre 2018 e 2019, no campus da escola, a USP de Piracicaba, a gente anilhou um filhote de siriema e foi um sucesso. Aqui está apagado, mas é o mapa da Exalc USP, 940 hectares. Cada pontinho verde desse é alguém dizendo, eu vi a siriema aqui. Era uma siriema que andava, era um filhote de siriema que nasceu na área urbana, não era esperado estar no meio da cidade nascendo, e as pessoas mandavam o registro. Então, em mais ou menos um ano, a gente teve mais de 760 registros, mais de 180 cidadãos participando. E quando eu vi isso, falei, opa, legal. Em algum momento, essa abordagem funciona. Vamos tentar espalhar para o Brasil isso? Essa parte do projeto também está contada em alguns artigos científicos. Vamos adiante. Mas então, onde e quais contextos de pesquisa esse projeto funciona? Isso ali que eu te mostrei da siriema foi até 2019. Em 2019 eu fui para o Instituto Nacional da Mata Atlântica como bolsista, levei o projeto lá e aí comecei a levantar outras ideias de pesquisa. Uma ideia de pesquisa que é útil para quem observa aves é oferecer alimento para aves em comedouros. É bom ou é ruim? Será que causa algum impacto? Será que só é bonito? A gente sabe que para observação de aves é legal, mas será que causa algum impacto? Olha o gato aqui, ó. Será que causa? Será que prolifera doenças? Então, isso aqui é um dos pontos onde o projeto ocorre, é o legado das águas. É uma área no estado de São Paulo, linda, maravilhosa para observação de aves, e as aves estão indo comer o café da manhã. Isso é uma saída 7 cores, está meio escuro aqui, mas comendo bolo no prato do cara do café da manhã. Isso é bom ou ruim? É muito ruim. Mas e para a observação de aves? A turma que observa aves valoriza isso. Então calma, vamos monitorar e vamos ver se esse impacto é significativo no Brasil, se é bom ou ruim. E ali tem uma ave, essa ave não dá para ver aqui, mas eu sei exatamente quem é esse carinha, porque essa aqui tem uma anilha, tá? Enfim, eu sei exatamente o histórico dessa ave. Então a gente, quando espalhou o projeto, hoje ele está tentando estar em 8 pontos do Brasil, inclusive no arquipélago Fernando de Noronha, com parceiros locais, mas efetivamente eu digo que eu tenho controle hoje em 4 localidades. Depois que eu deixei de ser bolsista lá do Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu não consigo mais dar atenção lá. Então, hoje eu estou muito mais focado aqui no estado de São Paulo. Tá? E para conseguir fazer esse projeto, em outros locais, eu tive que estabelecer parcerias. E aí eu reconheci outros problemas, já chego lá. Bom, como é que é a entrega do registro? Tecnologia. Eu ainda não tenho uma tecnologia fácil para entregar esse registro, então eu uso redes sociais. Então, isso aqui, ó. Essa aqui é a chamada Zulanca, a saída 7 cores com anilha azul e branca. Sim, é um nome dado pelo cidadão. E eu sei que essa ave fui eu que marquei porque ela foi reportada num local onde o projeto ocorre, com as anilhas que eu sei que eu coloco, e ali tem a data e hora onde o bicho foi visto. Está aqui, a anilha do Semave. Então eu sei que isso é uma ave que eu preciso. Legal, funciona. Pelo Instagram, funciona. Só que aí a pergunta lá sobre o comedouro. As aves ficam habituadas ao comedouro? Olha, essa aqui foi em Santa Teresa. Essa aqui é uma tiriba de testa vermelha que entre 2019 e 2023, mais de 70 vezes essa ave foi vista. Aquela mesma indivíduo chamada Lica, foi dado o nome nela,
no comedouro da dona Fátima. E esse primeiro dado aqui, quando eu estava lá no Espírito Santo, já me chamou a atenção. Eu falei, opa, legal, cara, realmente algumas aves parece que ficam no comedouro. Mas eu espero que eu ter a chance de mensurar esse impacto em outros comedouros. E aí, ó, vamos lá para o Legado das Águas. O Legado das Águas é um local lindo, maravilhoso, parece muito com as unidades de conservação que vocês mencionaram, extremamente usada por observadores de aves. Lá a gente tem mais de 82 aves que eu marquei, cada uma com sua cor e sequência, tem o histórico de cada uma delas. E aí o que está acontecendo assim, a gente sabe que existem aves que foram marcadas em 2022 e estão lá até, 2020, e vira e mexe, aparece um turista, tira uma foto, manda para mim e fala, pô, eu marquei essa ave em 2020, então ela está lá no comedouro ainda. E outras, que nem a Zulanca, desapareceu. O que aconteceu com ela? Morreu? Sumiu? Ou é alguém que não está deixando de reportar aquela ave? Não sei. E aí que é o ponto do projeto que eu começo a patinar. Vamos ver se eu consigo terminar em tempo. Dá uma olhada para vocês no problema de engajamento que eu estou enfrentando hoje. Pelo fato de eu estar pingando de universidade em universidade, não tendo uma parceria tão sólida em algumas vezes. E o Legado das Águas, que disse que ia ser meu parceiro, e algumas vezes eles estão dando uma para trás, eles não estão cumprindo com o dever. Dê uma olhada, ó, entre essa data aqui, eu tive 32 cidadãos que passaram e reportaram as aves. Só que eu tive pelo menos, desses 115 registros, 18% o pessoal só me entregou depois de meses. E 15% eu achei esses registros perdidos nas redes sociais. O cara nem falou que era do projeto. Putz, isso dá um impacto grande para o projeto. E aí um dia eu peguei lá 8 dias de observações direto no comedouro ali, eu percebi que 33 pessoas passavam lá no coisa, tiravam foto, e eu lá só anotando o comportamento da pessoa. 25 olhavam para o comedouro quando tinha ave no comedouro anilhada, mas só 4 deram o registro, ou seja, não estão entregando exatamente o que eu precisava. Então, quando eu observo isso, finalizando, eu vou passar mais à frente, aqui ó, eu não tenho alicerces muito estáveis ainda para fazer esse projeto e ir muito adiante. Eu acho que eu abri muito, né, a vontade de querer fazer tanta coisa que no fim ele começou a dar umas tropicadas. Então, se vocês quiserem fazer uma coisa muito além, lembrem de manter alicerces estáveis. Primeiro, recursos financeiros próprios. Está difícil manter o projeto. Outra, equipe comprometida. Só alunos da graduação, do mestrado, talvez é difícil, porque eles têm os prazos deles na universidade. Pode ser um problema. Quando vai estabelecer a parceria, veja se o seu parceiro tem recurso. Porque o Legado das Águas falou, não, vem cá, a gente é parceiro, mas a gente não vai dar nada, tá? Legal, tá, mas aí eu tenho que ficar cobrando eles, é ruim. Não é uma parceria exata. Como é que é a realidade do seu parceiro? Tem tempo suficiente lá? Já percebo que eu tenho que observar isso antes. Deixa eu falar agora sobre o tempo de atender o público. Puxa, o público, aves usando pulseiras, manda foto para mim direto. Eu não tenho tempo para atender. O Reinaldo falou que também não tem tempo para, às vezes, responder o pessoal no Wikiaves, na conversa aqui. E ferramentas, a última coisa que eu falo, eu juro, você pode cortar depois. Ferramentas tecnológicas para o pessoal reportar para mim. O Wikiaves não consegue. Eu fiquei meia hora falando, ô Reinaldo, taca lá um campo, ave anilhada, tudo. E ele já falou, putz, não, é difícil, complicado. Então eu fiz um aplicativo do projeto. Tá lindo, maravilhoso, só que, cara, tá difícil, absurdo fazer as pessoas usarem ele. Por quê? É muito ruim, péssimo. Eu consegui uma verba muito pequena e ele não foi adiante. Então, hoje eu já percebo que, putz, patinei nesse ponto. Vou ter que chegar no Reinaldo, no iNaturalist e falar, gente, tem como colocar um campo de ave anilhada? E, bom, enfim, vou finalizar por aqui, porque eu já falei bastante. Tudo isso vai estar contado num artigo que vamos submeter agora, como a curiosidade humana norteou um projeto de ciência da DAN que monitora aves anilhadas no Brasil. Tem uma baita dificuldade, mas tem os seus pontos positivos. Espero ter contribuído. O Reinaldo agora pode cortar o microfone. Obrigado. Super obrigado, Eduardo. Eu não sou tão chato assim. Nossa, nem tinha... Não, foi muito, muito bom. Obrigado, porque a ideia é isso. Como esses projetos podem ir ajudando. Eu vou trazendo links com as discussões que nós tivemos. Então, você trouxe pontos de ter uma pergunta clara. Foi a primeira coisa que você falou. Isso surgiu, se vocês lembrarem, em uma das mesas. Acho que foi o Toninho. No primeiro momento, ele falou, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer, a gente tem que saber qual é a nossa pergunta, o que a gente quer. E isso foi surgindo em várias outras das discussões. Você falou de que como um projeto pode vir de vários lugares, você da academia, mas como a gente tem exemplos já de outros momentos e espaços. E
E você falou de alguns desafios que eles surgiram nos exercícios e discussões que a gente fez dos desafios, né? Foi muito interessante. Então, pensar a sustentabilidade dos projetos ao longo do tempo. Isso diz respeito a recursos, parcerias, que foi a discussão que a galera que estava lá em cima fez hoje de manhã. Quer dizer, como ter parcerias sustentáveis, parcerias, né? Então, é muito legal ouvir de quem já está há mais um tempo, entendendo? É normal termos desafios. A questão é como é que a gente vai agora conseguindo vencê-los, né? Então, isso muito bom. E aí, para a gente seguir, vamos para mais uma apresentação, mantendo aí na nossa tríade de aves, do Henrique Júnior, que vai se ligar, ou que vai dialogar, que vai conectar com estas, mas que nos traz para a realidade da mesa de discussão de ontem à tarde, que é um projeto de aves do PERD, então, que é no território da Bacia do Rio Doce, que o Gabriel mencionou ontem à tarde. Então, ontem nós ouvimos do ponto de vista da gestão do parque. Agora vamos ouvir do ponto de vista de quem está desenvolvendo a ciência cidadã no parque. Um parque que não tem cachoeira. Isso ninguém vai esquecer de ontem. Não tem cachoeira, mas tem ave. Tem ave. E Lagoa tem 40. Então, bora. Exatamente. 40 lagos lá dentro. Gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui falando com vocês, apresentando um pouquinho sobre o nosso projeto Aves do Parque Estadual do Rio Doce. Esse projeto é um projeto que foi concebido, idealizado e submetido pela Associação dos Amigos do PERD, né, que é a do PERD, que é uma organização que trabalha dentro do parque há 20 anos. Tem várias vertentes de trabalho social e esse também nasceu de algo parecido. A gente conseguiu dar um boom nesse projeto com recursos da Fundação Renova através do edital Doce. E aí esse projeto, ele começou como um projeto de turismo. Então o objetivo era tornar o parque conhecido como destino de observação de aves. Dentro desse projeto a gente tinha o lado social, que era formar guias da comunidade para poder trabalhar, levando turistas para observar a natureza dentro do parque, trazer esse uso sustentável, divulgar a unidade de conservação, capacitar o próprio parque, né, para entender quais eram as demandas que o turista, o observador de aves tinha e incrementar o turismo já existente. Daí, dentro desse projeto, a gente teve várias atividades, vou falar bem rápido, só para contextualizar o que a gente produziu. Então, o que aconteceu? O Edital Doce, primeira edição, começou num contexto de pandemia. Então, a gente tinha um projeto de observação de aves para fazer, mas estava todo mundo trancado em casa. E aí, fazer ou não fazer? A gente começou, então, com os cursos todos remotos e eu, junto com outros amigos, fazíamos alguns trabalhos de campo onde a gente procurava aves, lugares que eram legais de se observar, para que depois, posteriormente, fossem áreas para receber turistas. Tivemos um curso, né, de guias e depois a parte prática. Felizmente, a pandemia foi passando, flexibilizando, a gente conseguiu ir para campo. A gente produziu um livro, guia fotográfico, que eu vou apresentar. E uma parte muito legal que a gente propôs, já naquele contexto de não dá para ir para campo, o que a gente pode fazer para manter os alunos engajados? Integrar com outros projetos que ocorrem dentro do parque. Então, a gente teve a ideia de fazer um seminário onde a gente convidou os pesquisadores de várias áreas, né? Aqui, onças do Rio Doce, tatu canastra, o pessoal do Primatas Perdidos, que trabalha com sagui caveirinha e outros primatas, como o muriqui do norte, lá dentro, para explicar, falar disso, manter as pessoas engajadas. E é muito legal, porque nossa ciência cidadã, que a gente começou a produzir alguma coisa, começou durante essas atividades, né, a gente começou a ir para campo. Então, aqui alguns dos campos que a gente fez de observação de aves. Esses campos eram abertos não só para os alunos que estavam ali participando do projeto, como para o público em geral também que quisesse ter essa experiência. E aí a gente começou a produzir algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui não vai dar para ver a foto, mas tem um primata aqui. Quando começou o trabalho desses primatas perdidos, tinha 35 anos que esse primata não era documentado dentro do parque, é o sagui caveirinha Calitrix saurita. E o que aconteceu? Revisando minhas fotos de observador de aves, falei, ué, não é que eu tenho esse bicho fotografado aqui dentro do parque? E deve ter uns 3 anos só. Aí a gente entrando em contato com os pesquisadores do projeto, passando toda a localização, foi uma área onde eles fizeram uma busca intensa por esse bicho e depois de alguns meses eles realmente localizaram lá. E que se tem notícia são 3 indivíduos puros dessa espécie que tem dentro do Parque Estadual do Rio Doce,
o resto tudo é indivíduo híbrido. Então, mostrando como que essa cadeia de colaboração, de coisas que a gente faz em campo, depois, mesmo que depois de algum tempo, pode surtir resultados interessantes numa área que não é a nossa, que a gente é observador de aves. Mas uma coisa muito legal de observador de aves é que quase sempre ele vai estar com uma câmera na mão. E ele gosta e mira para tudo que mexe. Então, com certeza, encontra resultado. A gente não colabora muito com o pessoal de herpeto, cobra, essa coisa que a gente não olha para baixo, a gente só olha para cima. Mas macaco e outros bichos a gente sempre vê. Outra coisa, projeto também que trabalha com arpias, né? Procurando a arpia dentro do Parque Estadual do Rio Doce, trabalha com outras águias, estava em busca dessas águias. E aí, onde eles encontraram o registro? O Wikiaves, um gavião de penacho, que foi feito também por gente envolvida no projeto do Aves do PERD. Imediatamente a gente trocou mensagens, novamente a gente reportou a área e depois de alguns dias identificaram o local, acharam o indivíduo lá e estão novamente voltando à área porque muito provavelmente tem um ninho dessa espécie lá. Então já viram bicho com comportamento reprodutivo, outra forma de colaboração que a gente tem tido com outros projetos. Opa, spoiler. Aqui a imagem está bem ruim, mas é uma imagem muito legal. Em um dos campos que a gente estava, eu mais 3 amigos, de repente a gente vê um bicho à distância. Caramba, aquilo parece uma onça. E aí a gente mira uma câmera, né? Normalmente a gente usa uma câmera que tem um alcance legal. E, poxa, não é que é uma onça pintada? Atravessando durante o dia ali na área do Parque Estadual do Rio Doce? Logicamente, a gente fez muita foto, vídeo e tal. O que a gente faz com isso? Vamos mandar para o pessoal que estuda onça no parque. Enviamos lá para o professor Fernando. E daí ele falou, cara, isso é o juiz. E o juiz é justamente uma onça, que ficou muito famosa no Brasil, que em 2019 estava passeando em Juiz de Fora, na área urbana lá, terra do Reinaldo Guedes. Esse bicho foi filmado, fotografado várias vezes dentro da cidade. Como aquilo representava um risco para o bicho e para as pessoas que estavam lá, que poderiam se aproximar demais dele, esse bicho foi manejado e solto num fragmento próximo do parque. Essa onça quase comeu um cachorro. Aí, falando que quase comeu um cachorro lá. Enfim, esse indivíduo foi translocado, aqui a foto dele dentro da gaiolinha, onde eles capturaram, levaram para uma área próxima do parque. Aqui, não dá para ver muito bem, mas ele está usando uma coleira. E essa coleira emitia a localização desse bicho para que os pesquisadores conseguissem acompanhar. E isso foi feito durante vários meses, porém, um belo dia, a coleira soltou. Quando a coleira desses bichos está prestes a acabar a bateria, ela solta do bicho, não faz sentido ele carregar aquilo para a vida inteira. E aí, os pesquisadores foram até o lugar, e não dá para ver muito bem, mas está a coleira sobre uma carcaça de um tamanduá de colete, tamanduá mirim. Então, pelo menos o bicho não estava morto. Ele tinha predado um bicho, lanchado ele ali e partido. Então, o legal disso tudo é que aquela foto que eu fiz, que foi mais de um ano depois, mostra, cara, o juiz está lá, ele está vivo, ele está saudável, ele está bem, ele está dentro do parque e ele está defendendo um território ali. Depois disso, a gente viu ele mais algumas vezes dentro desse projeto e ele continua lá. Outro produto bem interessante que a gente fez foi o guia de campo, né? Esse Aves do PERD foi um guia de bolsa que a gente produziu com recursos do edital Doce. Edição limitada, infelizmente, já está esgotado. A gente fez o que dava para fazer, mas que também continua auxiliando. Os pesquisadores de várias áreas que não conhecem aves, mas que utilizam câmeras TREP, por exemplo, utilizam o guia de campo para ajudar nas identificações. Também é utilizado em atividades de educação ambiental, entre outras. E o que isso gerou também? Um incremento, né, no conhecimento de aves dentro do parque. Primeiramente, falando de Wikiaves, né, no início do projeto, existia ali 289 registros de aves feitos em Marliéria, hoje em dia já tem 326. E o que o projeto impacta nisso? Não vai dar para ler, mas em amarelo são todos os registros feitos por pessoas envolvidas no projeto Aves do PERD. Então, mostrando o volume de dados, né, que foi coletado para isso. Mas é só o Wikiaves? Não, a gente incrementa esses dados também, conseguimos produzir dados que estão sendo utilizados, por exemplo,
na revisão do plano de manejo. Algumas das aves que a gente achou durante o campo, tanto eu quanto as outras pessoas que participaram, elas não constavam em nenhuma outra lista prévia do parque. Então, era bicho que nunca tinha sido registrado ali. E que hoje já se sabe que esses bichos habitam o parque. Então, com isso, a gente consegue também produzir dados que estão sendo utilizados pelos pesquisadores para rever a lista de fauna dentro do Parque Estadual do Rio Doce. E, com isso tudo, a gente acabou ganhando um lugar muito especial, porque mesmo não sendo da academia, né, um projeto com a vertente turística, a gente é muito bem visto pelo parque, fomos convidados a participar, inclusive, da reunião do plano de manejo, na construção, né, numa oficina, onde as aves foram definidas como recursos e valores fundamentais do parque. Então, é um assunto prioritário para ser tratado pela unidade de conservação. Participamos ali ativamente das oficinas, inclusive provocando algumas alterações no zoneamento do parque, para que algumas das áreas também possam ser acessadas, né, áreas que hoje são fechadas, acessadas por observadores de vida silvestre. Estava comentando com os amigos mais cedo, o parque ele carece muito de pesquisas falando sobre aves, né? Basicamente, hoje existem 1 ou 2 projetos que trabalham com uma espécie específica e que não tem muita pesquisa. Então, uma forma de se suprir essa demanda é com esses dados que a gente produz em campo, fazendo observação de aves. E hoje também já se pensa em destinar investimentos específicos a algumas infraestruturas que vão ajudar ali na observação de aves, como torres, plataformas, abrigos, dentre outras. E, quanto a perspectivas futuras do projeto, para finalizar, a gente agora, né, nesse momento, nós não estamos com o projeto 100% ativo, porque a gente ganhou um edital e, nesse momento, a gente está nesse ato, a gente vai tentar novamente captar recursos, mas não estamos... O que é produzido é por iniciativas pessoais, não tem nenhum financiamento mantendo isso, então a gente precisa tentar novamente um recurso que possibilite outras ações do tipo. Também tentar oficializar mais redes de colaboração, expandir isso para outros grupos, né? A gente já coleta sobre aves, ajuda ali com o conhecimento de primatas, mas através de plataformas como o iNaturalist, a gente pode catalogar basicamente tudo dentro do parque. Sejam aranhas, plantas e outras coisas. A gente pretende incentivar isso na próxima edição do projeto. Aumentar também a integração desses participantes do projeto com os projetos em andamento, para os dois lados, né, que uma coisa também, a gente às vezes fornece o dado, mas não vê depois o retorno. A gente informou, tem um gavião de penacho aqui. Então, é muito importante para o pesquisador depois informar. A gente foi, a gente achou, ou a gente achou um ninho, ou a gente achou um filhote. Então, a gente quer fortalecer esse diálogo para que as pessoas envolvidas no projeto também se sintam valorizadas, né, daquilo que estão produzindo. E, por fim, fazer também uma nova edição desse guia para que consiga alcançar um público maior. Tentei ser rápido, sucinto e cobrir o maior número de questões possíveis. Agradeço a todos, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, hein? Fantástico, porque daí a gente vê isso aterrissando literalmente no território também, né? E dessas experiências do outro lado, de quem está buscando os dados. Ontem a gente ouviu um pouco do lado do Gabriel, e eu marquei aqui 2 pontos que eu acho que, para mim, destacam quando eu vou buscando essa conexão com as nossas discussões na semana. Um, lá no início, você falou a importância dos editais ou da busca do fomento, né? Isso saiu ontem na fala da Priscila, saiu na fala da Aline, nós vamos discutir isso um pouquinho em breve também, daqui a pouquinho. Então, assim, essa questão que garante a sustentabilidade. E outro ponto que surgiu muito nas discussões de ontem, com unidades de conservação, na hora que a gente estava fazendo a oficina, era como esses dados podem chegar e a participação dos atores envolvidos nos projetos de ciência cidadã, nos planos de manejo, nos conselhos gestores, porque isso é também fazer ciência cidadã, né? Lembrando que não é só quando a gente coleta o dado, mas é quando a gente está tomando a decisão, ou aplicando o dado, ou decidindo que pesquisa ser feita dentro da UC. Então, é muito legal porque esses exemplos vão nos mostrando na prática. Sim, aquilo lá não são só sonhos que a gente colocou no papel. É possível. Como é que a gente consegue trabalhar dentro das questões que a gente quer fazer? Para rapidamente finalizar com vocês, eu queria deixar uma pergunta provocadora, depois, mais por fim, a gente abre para a plateia, se estiver com todos.
mas é dizer, se a mesa de agora ela é para pensar um pouco nas parcerias, nas multi-institucionalidade, né? Múltiplas instituições que vão da academia, das organizações, para fazer projetos. Se a gente tem aqui um grupo incrível também já trilhando esses passos de projetos, das experiências de vocês, o que vocês dizem que foi o mais desafiador, que vocês venceram, né? E assim, o como olhar frente aos desafios que a gente encontra nos projetos? Vamos começar dos mais antigos, que certamente deve ter tido mais desafios. Mais desafiador? Então, bom, no Wikiaves a transição, o mais desafiador sempre, no caso do Wikiaves, foi tratar a quantidade de dados que vinham. E também, porque o Wikiaves ele tem uma ótima, ele é muito receptivo para quem está começando. E quem está começando não tem essa ciência de que ele está colaborando com a base que pode ser usada por pesquisadores. Então, só quero botar minha foto aqui no Facebook das aves. Eu falei, não, aqui não é Facebook das aves. Aqui tem regras. Mas aqui é um site sério, assim que funciona, assim, você não pode colocar foto do bicho preso, você não pode colocar a foto do bicho na mão. Aí, poxa, mas o pesquisador pega a ave Aí, quando o Wikiaves, ele chega num momento que a gente tem que decidir quanto que ele vai ser enciclopédia, quanto que ele vai ser um site de ciência cidadã. Tem um limite ali. Porque se eu aceito foto com o bicho na mão, eu estou incentivando as pessoas a pegar o bicho com a mão. Inclusive crianças. A gente via que isso acontecia. Mas por que eu não posso colocar um menino de 11 anos, pega um bichinho, viu um passarinho, pegou na mão, fotografou com o celular. Por que eu não posso se aquele moço lá pode? O moço é um ornitólogo que foi para o meio do mato, botou uma rede, pegou a ave e está dentro de tem a licença para fazer isso, né? E tem uma pesquisa sendo realizada. No caso da criança, a gente tem que explicar, não pode e tal. Então, assim, todo esse trabalho de tentar montar dentro da comunidade um senso comum de como que funciona aquele projeto foi muito trabalhoso. E ainda é até hoje, porque isso ainda acontece, mas nós tivemos que fazer algumas mudanças, tivemos que cortar algumas coisas que a gente até gostaria, por exemplo, olha, não podemos aceitar foto de ave morta. Mas a ave morta, para a ciência, é a mesma coisa, é um registro. Olha aqui, eu vi às vezes uma ave, a primeira vez que o bicho foi visto naquele estado, mas ela está morta. Para a ciência não faz diferença nenhuma. Mas para o site, colocar a ave morta dentro de um contexto de pessoas que não estão acostumadas com isso, não funcionou bem. Então a gente acabou dizendo, olha, ave morta a gente não vai poder aceitar. Mas a ave sendo predada, no consenso, aceitamos. Eu digo aceitamos porque eu não tomo decisão sozinho, eu tomo decisão junto com a comunidade. E aí tem uma foto de um bicho que era raríssimo, que é uma das mais bem avaliadas do site, todo mundo curte a foto, que é um lobo-guará comendo um iambu-carapé. O bicho, assim, só tinha uma foto no Brasil daquele negócio, era aquela. Vão ter que aceitar a foto do bicho sendo comido, não tem problema. E aí, se pode do lobo-guará, também pode de cobras. Não, foto de cobra dentro do site de passarinho. E aí teve gente que não gostou de foto de cobra, e ele até hoje não gosta, mas se o bicho estiver sendo predado, consideramos que seria um dado importante. E recentemente teve o gato comendo também, é didático, porque o gato come passarinho. E foi o primeiro registro do Estado, não lembro qual, mas está lá no site agora, o primeiro registro do Estado, de um Estado que é um gato comendo. Legal. Obrigado. Eduardo. Eu estava pensando aqui quando eu estava falando o desafio. Eu só consegui, porque ainda tem muito desafio para vencer, mas um que eu consegui vencer, pelo menos, tendo resultados que mostram que me respaldam com isso, é que é possível você ter pessoas localizando aves com um detalhezinho bem pequenininho na perninha, mas que para fazer aquilo eu tenho que deixar o protocolo bem definido
Eu tenho que fazer uma boa divulgação e tem que ser rígido, entre aspas, vamos falar rígido mesmo, quanto a como faz para participar daquele... prover o dado que o projeto precisa. Eu acho assim, porque quando eu comecei, muitos falaram, não dá, você não consegue ver a coisa. Não, mas espera, se você fizer bem organizado, assim, assado, acho que dá certo. E deu certo. Os desafios que eu estou tendo agora é mais operacionais do que a coleta do dado em si. A parceria, fechar parceria, conseguir casar datas, horários, recurso, vida pessoal, minha filha que não dorme, eu deixo de ir para campo, um monte de coisa assim, é o pior. Então eu estou no decurso. Eu acho que é esse que eu tenho que para contribuir melhor agora. Legal. Quer dizer, passa por pensar, tem que ter normas, né? Passa por pensar, tem que ter parcerias, coisa não pode deixar ele usar. E aí, do projeto mais novinho, Henrique? Então, eu coloco dois desafios. Um deles já falei, que é a questão dos recursos, né? Que são complicados de serem acessados, então isso acaba limitando o que a gente consegue produzir, pelo menos por algum tempo. E um outro recurso também é a questão do engajamento, porque a gente trabalhou com 19 condutores que foram formados lá, mas alguns acabam se perdendo no meio do caminho e outros acabam participando, mas às vezes falta aquela questão. O cara fotografou um bicho legal, fez um registro importante, mas não posta em lugar nenhum, não manda para ninguém, não coloca na plataforma como o Wikiaves, iNaturalist, dentre outras. Então, aquilo acaba sendo um dado perdido porque fica concentrado ali na mão dele. Isso acontece com bastante frequência. Então, eu coloco essa questão do engajamento como ainda sendo um desafio para a gente dentro do projeto, do que a gente espera que as pessoas possam contribuir, de coletar o dado, mas também passar isso adiante para as pessoas que realmente vão poder produzir ciência com aquilo. Muito obrigado. Engajamento, ter protocolo, ter regras, né? Isso faz parte. Então, acho que são pontos para a gente registrar também nas nossas discussões. Isso feito, eu agradeço a primeira parte da mesa, agradeço ao Reinaldo, ao Eduardo, ao Henrique. Né? Eu vou pedir para vocês, então, se trocarem de lugar. Muito obrigado. E aí, para vocês tirarem o microfoninho, nós vamos fazendo tudo ao vivo aqui, e aí nós vamos para a segunda parte da mesa, que vai tocar em outros pontos das nossas discussões. Porque aqui nós estamos falando do monitoramento da ave, passamos pelas UCs, pela parceria, pelo protocolo. Mas ao longo de todos esses dias, surgiu muito, mas espera lá, e o social? E as nossas comunidades da região? Ciência cidadã tem relação com turismo, com economia? E as comunidades tradicionais indígenas que, por natureza, né, já têm essa relação com o ambiente? E a sustentabilidade de captar recursos? E os processos de coprodução de conhecimento? Onde estão? Essas palavras foram surgindo em tantos flipcharts aí afora, em tantas discussões. E o segundo bloco dessa discussão, ele vai trazer isso. E aí, para isso, e aí eu vou ter que sempre que olhar minhas colas para não errar o nome de ninguém, ainda assim às vezes eu erro, acho que a gente tem a alegria de ter um conjunto diverso de ideias, projetos para nos inspirarem, né, e de experiências. Então eu começo chamando para esse segundo bloco, para se juntar para nós, o Tim Krenak, né, da etnia Krenak aqui da região, que é um dos nossos multiplicadores do monitoramento participativo, a Elaine Boldrini, né, do Grupo Escoteiro do Mar de Antonina, a Anne Zugman, do Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais, que vai se microfonar ao vivo ali, enquanto a gente precisa do microfoninho, a gente fica da câmera, então. E a Yasmin da Silva Santos, da Fundação Grupo Boticário, que também vai se microfonar e já se junta aqui comigo. E aí, eu vou primeiro deixar esse microfone do lado de lá, né, porque acho que de tudo isso que a gente tem falado da ciência cidadã, engajamento com o ambiente, engajamento de conhecimento e com a sociedade, gente, a ciência cidadã, isso surgiu aqui em algumas das nossas conversas, ela é um conceito, aspas, novo para a academia.
mas não existe cientista mais cidadão que já monitora o ambiente há muito tempo do que as comunidades tradicionais e os povos originários, que têm essa relação muito clara com o ambiente, que sempre monitoraram e entenderam o ambiente e tem seu método para isso, né? Então, a gente está tendo alegria em todos esses dias de poder trocar com o Tim. Hoje de manhã nós tivemos o Apurinã também nos trazendo uma série de abordagens de educação, cultura, junto na discussão de educação. E Tim, queria agora te convidar para compartilhar, né, da sua experiência, né, da sua história, do seu conhecimento, do conhecimento originário, mas de quem também tem participado desse processo, que é um multiplicador a esses certificados. Então, obrigado. Acho que está aí. Boa tarde a todos. A maioria já me conhece, eu sou Renato. Eu vou contar um pouco da história do nosso povo, não muito antes, só depois da intercâmbio de postos que tivemos em 97. O povo Krenak, em especial, é um povo que é preservador por natureza, né? Ele não se torna ambientalista ou preservador, ele nasce ambientalista, ele nasce preservador. Então, como a nossa terra foi muito devastada ao longo dos anos, né, de invasão, de retirada do nosso povo da terra Krenak e mandado para outros territórios, e a gente tinha causa ganha na justiça, mas quem retirava era a gente queria ir embora. Aí chegou em 79, nós voltamos para cá, na década de 80, aí começou a ocupar um espaço pequeno lá. E nesse espaço pequeno é complicado as famílias viverem, né? Vieram 3 famílias, depois vieram mais umas 2, depois vieram mais... Foi comerando um espaço pequeno. Mas a partir de 97, quando nós tivemos a intercâmbio de posse do território, que hoje nós somos demarcados, aí nós começamos a colocar a mão na massa para fazer o uso do território, né? Para tomar conta do território. E qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Monitorar as fronteiras dos territórios. Que mesmo assim, depois de ter a pós integrada, os poceiros antigos não queriam deixar de usar o território que era nosso, né? Aí usava, colocava gado, e incendiava, e botava, queimava. Então foi assim uma grande luta nossa, mas a gente, com nossa sabedoria de localizar o povo num ponto estratégico, conseguimos monitorar e conseguimos ocupar o espaço do território todo, evitando esse tipo de queimada. A primeira coisa que nós fizemos foi evitar a queimada, porque as queimadas devastou muito nosso território, né? As queimadas acabou com as plantas medicinais, com as plantas frutíferas, as plantas de artesanato, mesmo com as queimadas que se fazia para manter os pastos, né? Cortou as árvores, todas as árvores, para plantar capim, para pastagem. Nosso território pegamos ele muito devastado mesmo. As margens do rio eram de canto a canto limpa, só areia pura. O nosso primeiro passo para fazer esse processo de revitalização do nosso território foi isolar a beira do rio. Então, nesse prazo de 23, 26 anos, mais ou menos, a gente tem a margem do rio toda vegetada naturalmente, está todinho hoje vegetada naturalmente. As cabeceiras de morro já tem uma boa parte de árvore já recomposta. No nosso termo de dividir o território, para todo mundo ocupar o espaço, para dominar o território da ocupação dele. Aí, quando nós temos esse espaço, nós já entramos com um processo de... Vamos levantar o que é nosso território atualmente. Conseguimos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, um projeto para monitorar minas, né, nascentes que tinha no nosso território, para recomposição, cercar, replantar, fazer o cercamento dela e revitalizar as nascentes. Aí conseguimos um projeto com o Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, fizemos o levantamento todinho, com a participação dos índios, das crianças da escola, fizemos o levantamento todinho durante 6 meses, né? Pegamos um especialista aqui de Patinga, o Mário Izumi, o Jacinto, não sei o nome dele agora, o sobrenome, e o Mário Taniguchi, para fazer esse trabalho com a gente, né, que são biólogos, são pessoas da área ambiental. E nós fizemos o trabalho todinho, fizemos e começamos a cercar minas, revegetar. Depois, dava o projeto pronto. Agora, o que nós vamos fazer agora?
vamos fazer um meio de a gente sobreviver nessa área. E qual é o meio de sobrevivência na nossa área aqui? Nós temos que começar a deixar a área de escape, né? Porque nosso território são 4.000 hectares hoje, no qual a gente atua. A gente reivindica mais os 7 salões, né? Mas está em processo ainda já foi aprovado o estudo, mas tem um processo todos os processos burocráticos que tem na justiça, né? Mas nós temos 4.000 hectares. De que maneira a gente usa esse território? A gente deixou 40% de preservação permanente, ninguém toca, é isolado. 10% é mesmo pedreira, que não tem como usar para nada, né? Aí sobrou 50% para você fazer a criação de subsistência de agropecuária, plantio de roça, quintais. E a turma foi desenvolvendo essa turma desse jeito aí. Atualmente, hoje, a gente tem um projeto muito bom, junto com a Vale, o Estudo Vale, que é a recomposição de quintais. Muitas famílias foram selecionadas para fazer o seu plantio no seu quintal com de subsistência na multiplicação de biodiversidade. É aglomerar muitas plantas em pouco espaço. E também é de um modo sustentável, que não usa agrotóxico, não usa adubo, é uma convivência do meio completo, não tem... Assim, os meios de você conviver com a natureza sem agredir, sem tirar, são um meio de você viver sem gasto, né? E vai vivendo. Então, implantamos várias espécies de plantas e mexemos agora com os projetos de cercamento de minas, a resta das minas, catalogado no nosso território, 64 minas, né? E conseguimos, na época, cercar e monitorar e implantar 18, foi 20, e agora com o processo da reparação que a Renova está fazendo, vamos tentar cercar mais o restante, né? Mas é um processo doloroso, assim, falta investimento, né? Que sem recursos financeiros você patina muito, a gente quer ir, mas não consegue. Ensina nas escolas, que tem a escola é diferenciada, né? Ensina educação básica, mas ensina também o meio de viver do índio. A tradição, o idioma, a cultura, como viver na natureza, como trabalhar o meio ambiente que vive, como respeitar o meio que vive. Então, a gente tem esse trabalho educacional junto com as crianças na escola e também com os adultos, né? Então, assim, a gente engaja todo mundo para preservar. Porque a gente nós não defendemos a natureza, né? Nós somos natureza viva, assim, e devemos defender isso. Então, nosso meio de viver, a partir depois do nosso intercâmbio de posse, foi buscando esses meios, né, de ocupar o território e manter ele o mais preservado possível, sem agredir. Porque ele foi muito explorado, foi exaurido mesmo. Não tinha nada, não tinha vegetação, tinha capim. Mas todo ano, como o povo colocava fogo para limpar o pasto, acabou com tudo. Hoje, você chega lá na reserva de Krenak, você encontra muitos remanescentes de mata que foi naturalmente sozinhos, e outros que a gente deu uma mãozinha, né, plantou uma coisa aqui, outra ali, e eles cresceram. E o que sobrou muito lá foi a aroeirinha, que é uma planta invasora, resistente, dá aquela sai, não sai mais nada. Dela ainda tem bastante essa lá que resistiu, né? Resistiu queimada, resistiu a degradação, mas como a gente não mexeu nas partes que ela resistiu, ela cresceu. Mas a gente vamos tentar fazer um manejo para incorporar outras plantas no meio dela. Mas a vida do índio, principalmente do Krenak, não é fácil, não. A gente escuta muito aí falando que os Krenak ganham muito dinheiro do governo, são ricos, estão burros na sombra, mas se fica com uma semana lá, vai chorar de dó. Não é brincadeira, não. Hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas formadas academicamente, né, que conseguem devolver o que aprendeu na comunidade, consegue dar um retorno em termos de orientação, em termos de condução de um projeto, de orientação na forma de manejo do solo, de uso do território. Então, assim, é um bom engajamento. Quando eu vi esse projeto do Ciência Cidadã,
já pensei, assim, como eu não tinha conhecimento, né, é novo para a gente, engajei, fui olhando, fui pesquisando, fui trabalhando com as professoras, aí, a dona Vera e a Flaviane, nos orientou muito bem sobre isso, do que esse projeto. Aí, assim, esse projeto serve para a gente, porque é um meio de a gente entrar nesse meio e empoderar a nossa turma, crianças, jovens, né, adolescentes, adultos, para a gente poder fazer mais uso melhor do território, às vezes de monitoramento, de conhecimento do que tem dentro do território, né, da capacidade que nós temos de preservar, a gente consegue implantar o que falta. Inclusive, até eu ando perguntando para o lugar que eu passo, nas reuniões que a gente vai, sobre uma planta que tinha muito nosso lá, que não tem hoje mais, é a caratinga, né, a caramuela, que era muito usada pelo nosso povo, para alimentação, né? E não encontro para a região, é difícil ver. Lá acabou, extinguiu, não tem. Eu já andei perguntando, muita gente aí, muita gente não tem. Não acha, né? Então, mas se alguém souber, manda para a gente, quem busca atrás e coleta. Então, hoje nós temos um projeto bom. Nós temos a implantação da abelha sem ferrão no território, né? Para começar a introduzir ela, para voltar a ter, que tinha antigamente. Hoje se acha muito poucas delas. Nós estamos com 3 espécies. Acho que é mandaçaia e uruçu. Uruçu amarela e preta. Então, mexe também com abelha apis para repovoamento. As que saem do nosso apiário, a gente não recaptura, deixa ela ir para a natureza e sobreviver. É uma abelha invasora trazida de fora, mas serve para polinizar, para fazer o manejo das plantas que a gente ia plantar no nosso território. E as nossas águas hoje, atualmente, nós estamos vivendo de caminhão-pipa. A gente fazia uso do rio. Como o rio foi muito afetado e a gente não temos certeza do que acontece, né? Pelos laudos, sobre a divulgação dos laudos. Hoje, esse curso que eu fiz é para eu entender melhor como ler esses laudos ambiental. Então, a gente está vendo hoje água-pipa, tanto para o gado, quanto para você mexer no seu quintal. Só algumas lagoas que a gente fez a água da chuva que tem empolgado, mas o restante é carro-pipa, que é um impacto muito grande na comunidade, dentro da aldeia, né? Então, assim, nos leva bastante, nós somos muito impactados com esse trânsito de caminhão o dia inteiro, né, para lá e para cá. Então, nossa ideia é que, com esse projeto, a gente correr atrás de outras coisas para nós termos um melhoramento da nossa aldeia e fazer com que esses impactos sejam menos, né? Sejamos menos impactados com tudo isso. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pela sua fala, pelas trocas e pelo aprendizado, né? Eu fui marcando algumas coisas, mas me chama a atenção. Você fala assim, puxa, quando você soube do projeto, você falou, não, vamos vincular, porque a gente pode levar isso para a nossa turma, a gente pode empoderar a nossa turma. Foi assim que você falou, eu anotei como você falou. Mas eu acho que bom que esse e tantos outros projetos possam ajudar, né? Você também mencionou do retorno do pessoal que vem, mas eu acho que tem muito mais, né? Basta ver a riqueza da sua fala. É uma aula de ciência cidadã por natureza, porque vocês já conhecem as espécies, vocês sabem onde elas estão, as que são invasoras, o como lidar, né? Você menciona essa relação saudável com o ambiente, que já é parte, né, da histórica da cultura Krenak, de tantas outras etnias. E aí que chega com essa relação com as escolas, que chega com essa troca também entre gerações. Então, isso é uma riqueza sem fim e que é o exemplo muito do que a gente traz e anotou tantos momentos do que a gente precisa. Estar todos juntos, dialogar com respeito, com troca, porque todos nós temos algo para trocar, todos nós temos um conhecimento para dar e algum conhecimento para receber. Ele independe de diplomas. Isso é algo que eu mais aprendi. Falo isso por natureza, né? Eu venho de uma família do interior, no estado de São Paulo. Minha avó era analfabeta, vivia no sítio e talvez é a pessoa que mais conheci, que mais sabia usar a terra, o jardim, e tudo, porque ela teve essa relação da vida dela, né? Então, não são os títulos que nos trazem, é o conhecimento, como você demonstrou aqui. Então, muito obrigado por compartilhar, assim como a Purina fez de manhã, né, para que a gente possa cada vez mais ter esses espaços. Obrigado.
E aí, seguindo nisso, vamos falar um pouquinho mais dessas interações, desse conhecimento tradicional e dessa relação com a natureza. E eu vou até fazer aqui um destaque. Nós vamos ter agora 3 falas que elas se somam muito claramente, porque elas vão trazer 2 focos. Nós vamos entender um pouco da ciência cidadã, da relação com a natureza, da parte social, né, e dos potenciais disso na fala da Eliane e da Anne. Mas essas falas, elas também têm um outro algo que nós discutimos muito ao longo da semana toda, que é a coproduzir os processos, desde o início. E esses projetos que estão começando, que elas vão mostrar agora, eles vêm de um processo de coprodução similar a esse e continuado, promovido em algumas áreas, em editais. Então surgiu aqui muito hoje a questão dos editais, pela Fundação Grupo Boticário. Então, elas vão mostrar o resultado desses projetos que estão começando, ao mesmo tempo que depois a Yasmin vai nos mostrar como fomentar esses processos de coprodução e que podem resultar em benefícios que talvez elas vão nos mostrar nas falas. Então, Eliane, por favor, convido para a tua fala. Alô? Alô? Minha voz está para dentro, já solta. Então, meu nome é Eliane Beboldrini. Eu sou formada em psicologia, tenho mestrado e doutorado em educação e nos últimos 30 anos tenho trabalhado com projetos por meio de ONGs. Hoje eu estou aqui pelo Grupo Escoteiro do Mário Antonina, porque eu sou mãe de escoteiro e quem conhece o mundo do escotismo sabe que mãe de escoteiro tem um papel de fazer um monte de trabalho voluntário. E aí, eu não estava muito mais interessada em trabalhar com edital, mas eu vi um edital da Fundação Grupo Boticário, que para mim foi uma novidade muito grande. Eu estou em Antonina, litoral norte do Paraná, já faz mais de 30 anos. Já trabalhei com um monte de edital, Petrobras, universidade, etc. E eu nunca consegui escrever um projeto para a Fundação Grupo Boticário, porque era uma linha assim, muito da conservação. E eu nunca me senti competente para escrever, porque eu venho das áreas humanas, sociais, então eu nunca consegui ver essa relação da natureza desvinculada do ser humano, da sociedade. Então, assim, o Boticário era uma coisa de outro planeta para mim. E aí veio esse edital. Mas antes eu já estava participando de um outro edital. Eu tenho um sítio que eu alugo pelo Airbnb, então eu sou uma empreendedora MEI. E eu participei de um outro edital deles, que é Natureza Empreendedora, junto com o Sebrae. Eu já achei uma novidade incrível. Nossa, o Boticário está sondando, né, as atividades econômicas que podem vir a contribuir aí para a conservação dos ecossistemas da Grande Reserva da Mata Atlântica. Então, foi isso que eu entendi. Aí veio esse outro, né? Depois a Yasmin aí me corrige. E aí, nesse edital, é como está escrito ali, né? Então, para falar do projeto, eu sempre começo falando do edital. E aí entra nessa história de coprodução, porque o formato que o projeto está hoje tem tudo a ver com o edital. Então, o edital é Teia de Soluções para Conservar Áreas Naturais Protegidas, de 2022, e nessa proposta deles tinha 2 áreas para a gente escolher, que é turismo na natureza e segurança hídrica. E aí, segurança hídrica, para mim, é plantar árvore, né? Eu já tinha plantado um monte com a Petrobras, não queria mais plantar árvore. E aí eu falei, vamos aí no turismo da natureza, eu entendo de turismo, tenho experiência. E o grupo GEMAR, de escoteiro, nunca fizeram isso, não tem essa história nos grupos de escoteiros, né? Vamos ver o que dá, né? Nem esperava que aprovasse. E passamos pela primeira fase. Criamos esse projeto chamado Guaparaíba Mangue, que o objetivo é assim, o projeto é bem simples. Nós queremos conservar o ecossistema de manguezal da Baía de Antonina e a nossa estratégia é desenvolver o turismo de base comunitária e que a conservação do mangue se torne um produto turístico e uma forma de gerar renda comunitária, né? Não com grandes grupos, pessoas que exploram o turismo na natureza.
A dificuldade não é isso, a dificuldade é a metodologia. Daí, quando a gente vai para a segunda fase, esse é um aspecto bem legal do edital, que eu nunca tive experiência assim. Eles oferecem mentorias para ajudar a gente a escrever, né? Então, você vai sabendo onde você está andando. E aí, você vai se adaptando à proposta do edital junto com a sua proposta. E a outra surpresa é que, no final dessa fase, na avaliação, tem uma banca, e essa banca dá um retorno para a gente. Nunca vivi isso nos editais. É tipo uma qualificação de mestrado e doutorado, né? E aí eles dizem, olha, tem isso aqui que você pode considerar no teu projeto. E foi tão importante isso para nós, porque a gente mudou totalmente a metodologia, conforme o que eles escreveram. E aí, assim, não foi fácil, né? Porque a gente saiu da nossa zona de conforto, e é um prazo muito pequeno, uma semana, tem que pensar um mundo de coisas, e revimos o nosso projeto, e esse que eu vou apresentar é resultado dessa interação, mas não só, eu vou fazer mais uma consideração, é a de que, na hora que você vai para a prática, vocês sabem, né? Realidade social é outro planeta, então você muda tudo. Tem que se adaptar. E aí a gente teve inúmeras reuniões, né, online. Isso aqui não vai... Esse objetivo a gente não vai mais cumprir. Não tem jeito, a gente não consegue cumprir. Em troca, nós queremos fazer isso. O que vocês acham? Não, achamos até que ficou melhor. Fomos reescrevendo, e a gente está reescrevendo o projeto em cada objetivo que a gente vai cumprir. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a parte dos roteiros turísticos, que é um trabalho que a gente faz com a colônia de pescadores, com pescadores artesanais, e eles estão curtindo muito, e para nossa surpresa, já tem pescador artesanal em ilhas trabalhando com isso, né? Então, a gente não está inventando a roda. A outra parte é da educação ambiental, então eu vejo muito essa questão da ciência cidadã, né? Como as crianças e o pessoal, principalmente o grupo escoteiro, está se apropriando do conhecimento, e isso está mudando o jeito deles olhar o mangue, que está bem na frente de todo mundo em Antonina, mas ninguém vê, né? Não tem a consciência do que é aquilo tudo que o conhecimento oferece. E a terceira parte, a nossa relação com os povos originários, né? A aldeia do Cacique Verá. E a gente foi atrás deles. Por quê? Porque a gente deu um nome, Guaparaíba é Guarani, né? E aí a gente não pode se apropriar da linguagem de um povo se a gente não se envolver com a cultura, né, desse povo. E aí a gente convidou eles para participar do nosso projeto. Não sabíamos como também, porque é bem longe do mar onde eles estão. E a própria FUNAI, Carolina, o nome dela, sugeriu a gente trabalhar com artesanato, que era de alta qualidade. E é mesmo. Então, no final, eu vou mostrar, eu vou usar um pouquinho o Instagram também, que ontem nós tivemos um evento em Antonina para apresentar para o público, e o Cacique Verá esteve lá com todo o seu artesanato, e houve uma conversa com um design de produto que faz o trabalho voluntário, e ele fala como que é ele, como design de produtos, trabalhar nesse mundo da mercadoria, e como é ele indo fazer um trabalho na aldeia de um produto que tem alma. E quando tem alma, aí a gente fica, que é uma questão que eu levei para a Yasmin, nós temos um indicador aí que tem que vender todo o artesanato, mas nós não conseguimos vender, porque o preço não é o preço esperado. Está acabando meu tempo, né? Daí a gente corta o que não der. E aí, é essa questão do valor, né? O valor do produto que tem alma. Então, como é que a gente vai pensar tudo isso? A gente não tem resposta. Então, agora que eu já falei tudo, não vou falar mais, só vou passar. Como é que faz, hein? Isso. Pode... Não, passe aqui. Eu termino só rapidinho, eu vou mostrar onde que está. É só 4 lâminas. Como que passa? Aqui, ó, é a Baía de Antonina, o estuário, e ali são os pontos que nós iremos trabalhar com roteiros. Ali em cima são os anfitriões, e aqui algumas imagens desses pontos turísticos que nós vamos criar roteiros de forma participativa. Agora, vamos chegar no... Esse vídeo é só para vocês verem como é linda a Baía de Antonina, sabe? Então, são esses pontos que a gente mapeou. É bem curtinho.
Olha a maré seca aí, né? Vai quase a pé lá na Ilha do Ramo, se não afundar na lama. Pode passar. Quanto tem? Acabou meu tempo? Não, então vamos mostrar só do Gabriel, o próximo do Miguel. Não, não. Do Miguel. O 3. Então, esse aqui é um lobinho. Pode. Então, gente, essa é a parte da educação ambiental. A gente capacita o pessoal, toda a formação de manguezal. E depois eles vão para o mangue contar a história. Então, isso vira um vídeo que nós vamos passar para os turistas, para as escolas, enfim, né? E são capacitados de criança de 7 anos de idade a pessoas de 60 anos, que são chefes, pais, mães, senhores, escoteiros, todo mundo junto, misturado. A gente não separa por idade, porque o conhecimento é o mesmo e ninguém sabe. Então, se o lobinho entende, os outros entendem também. Então, a nossa forma de fazer ciência cidadã é mais ou menos isso, né? Ele se empoderando do conhecimento e passando esse conhecimento de preferência para toda a cidade, tudo que é turista e todo mundo se importar com o ecossistema do manguezal. Luane, super obrigado. Tem uma série de outros vídeos inspiradores ali, depois a gente compartilha no grupo, só para a gente manter a nossa toada aqui, né? Mas vi o Miguel no vídeo e me lembrou do João. É João, né? João, cadê o João? Nós temos o nosso João aqui também já fazendo, já mostrando, né? Nosso monitor, Mirim, e tantos outros que a gente conheceu ao longo da semana do Projeto Biodiversidade também. Então, obrigado por trazer isso, né? Essa relação que é construída com aquela comunidade, com a sociedade. Vendo a questão das águas, me fez lembrar, o Flamínio me falou alguma coisa ontem de um movimento, projetos de barco escola, algo né, que tá para se vir e ampliar dentro da região, que eles também são potenciais. Né? Então, pensando muito isso como comitê de bacia, quer dizer, todo um potencial que tem também desse turismo da região. Então, obrigado. E aí eu convido a Anne para falar da experiência dela. Pegar ali o passador. Boa tarde, agradecer o convite, muito obrigada por estar aqui. Será que isso? Esse aqui passa. Eu vim apresentar para vocês o projeto Selva, Turismo Científico e Ciência Cidadã. Foi contemplado no mesmo edital que a Eliane falou, né, que era uma chamada de fortalecimento de áreas naturais protegidas. O projeto ele é executado pelo Mater Natura,
é uma ONG do estado do Paraná, que trabalha, esse ano faz 40 anos de atuação, trabalha com várias frentes de ação, mas para a conservação da Mata Atlântica. A gente tinha o patrocínio da Fundação Grupo Boticário e diversos parceiros, a Selva, que é onde está localizada a RPPN Encontro das Águas, que é a principal unidade de conservação abrangida nesse projeto, a Naila, que é uma startup de monitoramento ambiental, o LAMA, Laboratório de Análise e Monitoramento da Mata Atlântica da Universidade Federal do Paraná, no setor litoral, a Universidade Estadual também do Paraná, a Unespar, do setor Paranaguá, a EcoWays, que é uma agência de turismo e caminhos regenerativos, né, que vai fazer um trabalho aí no entorno, um levantamento socioambiental da área de entorno, e o Parque Nacional Saint-Hilaire-Langue, que é vizinho da RPPN. Assim, o projeto, o principal objetivo dele é a estruturação do turismo científico e do monitoramento ambiental na RPPN e o desenvolvimento com as áreas de entorno. A gente tem várias frentes de ação, né? Vou focar aqui só nas frentes que se relacionam com a ciência cidadã, mas a gente vai fazer o plano de manejo, né? Por ser uma unidade de conservação, precisa ter o plano de manejo para conseguir estruturar a atividade turística, né? O plano de negócio focado no turismo científico, o monitoramento ambiental vai ter instalação de estação meteorológica, estação hidrológica, câmeras TREP, o portal de dados abertos e ciência cidadã. Então, da ciência cidadã vou falar um pouquinho mais, mas o portal de dados abertos, a intenção é que esses dados sejam disponibilizados no website, que vai ser uma das ações, né, desse projeto, e o monitoramento ambiental em tempo real ali, e a publicação e divulgação desses resultados. Então, só para contextualizar onde a gente está localizado, ali tem a parte do setor sul da Grande Reserva Mata Atlântica. A gente tem chamado esse grande remanescente contínuo, né, litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, de Grande Reserva Mata Atlântica. Tem sido realizado um trabalho, né, de fortalecimento desse território. Ali onde está marcado é o Parque Nacional Saint-Hilaire-Langue. Esse parque aqui, ele abrange 4 municípios, tem cerca de 25 mil hectares e protege a Serra da Prata, que provê água para todos esses municípios ali desse entorno do parque. Então, a RPPN, assim, no primeiro momento a gente tinha pensado, né, na ciência cidadã, como o objetivo da RPPN é a atuação dentro do âmbito do turismo científico, né, a gente pensou na ciência cidadã como uma das ferramentas e possibilidades de roteiro nesse âmbito do turismo científico. Então, para o monitoramento participativo, monitoramento da biodiversidade, a partir desses protocolos de monitoramento, né? Então, a ideia é, sim, a pessoa que vai visitar uma unidade de conservação, né? Isso pode ser um teste na RPPN, mas que pode ser replicado e já vem sendo replicado em outras unidades de conservação, né? Mas que o visitante ele vai fazer uma trilha, seja de monitoramento ou seja uma trilha de lazer, né? Ele possa levantar dados que vão contribuir com a gestão daquela unidade, né? Então, a gente os registros fotográficos de aves, a gente está prevendo, né, répteis e anfíbios, mamíferos e vestígios, né? Registros fotográficos de lepidópteros, né? O pessoal da Unespar especialista ali em lepidópteros, borboletas. E vamos usar a iNaturalist como ferramenta, né, escolhida. Ele é interessante porque você cria projetos ali dentro e dentro de cada projeto você consegue ter subprojetos. E ele permite uma interface com a nossa plataforma de dados abertos para o website da Selva. Então, esses dados vão ser enviados direto para lá. Você também consegue colocar o shape, né, o mapa do território que você quer monitorar. Então, esse vai ser um dos roteiros, né, autoguiado, né, que a pessoa pode percorrer ali um percurso na selva e fazer esse levantamento de dados, né, para eu, como gestora, saber o que o pessoal está encontrando, as épocas, enfim. Vai ter também um protocolo mais específico, que a gente está pensando ainda como que vai fazer para o monitoramento da restauração florestal
e do calendário fenológico de algumas espécies raras e ameaçadas que a gente tem feito por outros projetos da Mater, coleta de sementes, né, e restauração florestal. E também da fauna atropelada. Opa! Ai, passei. Peraí. Como que liga o laser? O laser é o de cima. O de cima. Ali, ó. Aqui, ó, aqui é uma PR, né? A RPPN está bem no limite dessa PR, então aqui a gente quer também monitorar fauna atropelada. Outra coisa também que é interessante do iNaturalist, que você pode ter uma relação dele com o Sistema de Informação da Biodiversidade Brasileira. Então, você pode cadastrar o teu projeto dentro do iNaturalist, dentro do Sistema de Informação. Então, é interessante porque essa informação está registrada, né, no monitoramento nacional, né, e também o Naturalist, que é mundial. E aí, então, a gente tinha pensado nessa forma, dentro da ação, né, que envolve ciência cidadã, isso no primeiro momento, e aí a partir também das mentorias e do feedback, depois que a gente passou da primeira fase, uma das questões foi, e como que você envolve mais o entorno, né, da unidade de conservação? Ainda que a gente tenha outras ações previstas no projeto com o envolvimento do entorno, na ação de ciência cidadã ainda estava assim, faltando alguma coisa, e foi interessante essa visão, também esse feedback da Fundação Boticário, para a gente pensar, né, o que poderia fazer a mais. Então, a gente está pensando em criar um projetinho piloto assim, de ciência cidadã no entorno do Parque Nacional Saint-Hilaire. Então, ali tem o limite do parque. No entorno do parque tem 18 colônias. Então, a proposta, assim, estava pensando em chegar com um tema pronto, né, que é registro de frutos e sementes, por esse trabalho que a gente já tem na região de coleta de sementes de espécies raras e ameaçadas da Mata Atlântica. Mas depois também do evento aqui já estou repensando, né, acho que também esse olhar do que a comunidade também pensa, né, apesar de a gente pensar assim, claro, as unidades de conservação, elas têm demanda, né, de gestão. Eu acho que também é importante que a sociedade em geral apoie essas demandas, né, esteja ali nas unidades, mas também tem o interesse do que esse entorno quer, né, porque ali a gente vai trabalhar com, não é nem turista, né, são as comunidades do entorno mesmo, né, quem está ali no dia a dia. Então, acho que chegar no meio termo também do que a gente tem de demanda, de conhecimento, de gestão da biodiversidade e o que também eles têm interesse, né? Então, estou repensando ali, mas a proposta, como a gente tem a parceria com as duas universidades, de trabalhar uma capacitação com os estudantes para usar o iNaturalist, né, uma capacitação sobre ciência cidadã e, posteriormente, uma ação coletiva deles nesse entorno, ensinando as comunidades também, orientando a usar o aplicativo e fazer os registros. Então, é isso, gente. Foquei assim, bem rápido, mais na parte da ciência cidadã. O projeto tem 5 linhas de ação, né? Se vocês quiserem ir acompanhando também, o Portal da Selva logo vai estar no ar, né? A gente está, esse monitoramento, não comentei que esse monitoramento dos dados, né, e a divulgação de dados abertos, ele vai ficar, vão ser dashboards, né, painéis assim para cada clima, água, fauna, flora, enfim, vai ficar bem legal. Estou bem animada. E o site do Mater Natura também, para vocês conhecerem a instituição, né, é uma atuação bem forte ali no Paraná. E é isso, gente. Agradeço. Obrigada. Obrigada. E acho que é sobre isso, né? Pensar as parcerias, né? Fui vendo quando você foi mostrando de início, que tem de empresa de turismo a laboratórios de universidade, a grupos, e pensando a natureza não só pelo seu monitoramento em si, mas o quanto a gente também pode ter desse uso de um recurso sustentável, do turismo, né? Desse empoderamento. E aí, para a gente finalizar, por último, não menos importante, mas pelo contrário, um olhar que eu diria dos bastidores. Porque é muito engraçado para mim que acho que só nessa mesa surgiu 4 ou 5 vezes a palavra financiamento edital, né? O Tim mencionou, Henrique mencionou,
vocês mencionaram, né? Então, ao longo de todo o tempo também foi mapeado. Bom, é fato que para fazer o que a gente precisa de dinheiro, e dinheiro muitas vezes vem pelos editais. Como que a gente pode tirar o melhor disso, né? O melhor dos editais? E se a gente também está falando de coprodução de conhecimento a todo tempo, já tem várias iniciativas no Brasil, o Instituto Serra Pilheira, que iniciou muito isso, que trazem que o processo de escuta da sociedade, ele pode estar desde o início do edital. Então, esse foi o convite para que da menção, né, dessas duas experiências, nos últimos 3 anos, né, posso falar isso com, assim, de quem tem acompanhado muito de perto e atuado e estado junto ali na mentoria e nas bancas, e acho muito legal que alguém tem uma ideia, ou quem foi a Aline, acho que falou ontem também, né? Puxa, às vezes a gente quer fazer, mas nos falta uma formação. Então, por que não dar esta formação durante o processo de escrita do projeto? Porque o produto final chega melhor. Então, a Yasmin vai, nesse final, nos mostrar desse lado de quem está tentando promover isso. Então, obrigado, Yasmin. Muito obrigada. Obrigada, agradecer aqui, aproveitando, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Eu vou levantar para apresentar, que eu fico meio agoniada, sentada. Então, qualquer coisa, você me dá um chute, sim, tá? Bom, então, meu nome é Yasmin, eu sou analista de soluções para conservação da Fundação Grupo Boticário. E hoje, né, como o Ronaldo comentou, eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o nosso processo de apoio a projetos de conservação, que é a teia de soluções que está aparecendo aqui para vocês. Mas antes, né, de falar sobre o nosso processo, eu vou dar também uma contextualizada geral assim, sobre a casa, né, sobre a Fundação Grupo Boticário. Então, né, começando, a Fundação está aí há quase 33 anos, atuando com um foco muito claro em proteção e conservação da biodiversidade. Durante todo esse período de atuação, desde 1990, a gente já teve mais de 80 processos de seleção de projetos abertos, né, de projetos apoiados, mais de 1.600 projetos que foram apoiados ao longo de todo o território, ao redor de todo o território brasileiro. Mais de 23 milhões de dólares já foram investidos diretamente para a conservação nessas iniciativas da Fundação e mais de 500 instituições, claro, com esse foco para a conservação de biodiversidade já foram apoiadas. A atuação da Fundação não se restringe a isso, ela não se restringe a esses projetos de apoio à conservação. Então, a gente tem ali alguns pilares estratégicos, a nossa atuação, como eu comentei, ela está ali ao longo de todo o território brasileiro, mas a gente tem alguns pontos focais, então, ali dentro da nossa estratégia, né? A gente atua muito com a temática de oceano, olhando ali para as questões, os desafios da década do oceano. A gente atua com bastante fortemente ali com a questão do turismo em áreas naturais também, que é super relevante, a gente identifica no turismo um super potencial também para a conservação da biodiversidade, quando muito bem trabalhado. Existe ainda uma atuação em cidades baseadas na natureza, né, que parte do conceito de SBN, de soluções baseadas na natureza, para construir ali política pública, para fomentar a criação de cidades resilientes. Existe uma atuação muito forte também em 4 territórios, né, sendo eles a bacia ali na Baía de Guanabara, né, uma das nossas atuações bastante fortes, a bacia do Rio Miringuava também. Em ambos esses territórios, uma atuação bastante forte do chamado movimento Viva Água, que preza muito ali pela questão de segurança hídrica. Outro território também no qual a gente está bastante inserido, que as meninas aqui trouxeram, é a região ali da Grande Reserva Mata Atlântica, bastante relevante para a gente, porque a Fundação ali mantém uma reserva natural ali dentro, que é a Reserva de Salto Morato, que está localizada ali em Guaraqueçaba. E, né, por último, também mais ou menos importante, ali a região da Serra do Tombador, né, no município de Cavalcante, onde a Fundação também mantém uma reserva natural ali. Então, nossa atuação, ela passa por tudo isso, ela não se restringe a esse apoio, ela está ligada ali a parcerias com outras instituições, a mapeamento de negócios de impacto socioambiental positivo, como a Eliane trouxe aqui, que é o caso do Programa Natureza Empreendedora. Mas o foco aqui hoje, né, é a gente falar justamente sobre essa linha de apoio a projetos, porque acho que casa com o que a gente está trazendo bastante aqui. Então, assim, até 2019, a gente seguia um processo ali de editais tradicionais, que seria muito mais fácil, muito mais rápido de trazer, não extrapolaria o tempo, provavelmente, que era basicamente, né, a gente tinha ali uma linha muito clara, uma linha temática clara ali, a gente quer isso aqui, a gente quer dessa forma, a gente tem essas regras. Beleza? Beleza. Proponente, geralmente alguém da academia, lia ali o nosso edital, é isso aqui, vou fazer a submissão do meu projeto, submetia, a gente fazia análise, recurso
né, investido ou não nesse projeto, fim do processo, acabava por aí. Só que a gente tem uma coisa, uma das nossas essências, que é ser muito inquieto. Então, está funcionando? Está funcionando, mas dá para melhorar? Dá para melhorar bastante. E é nessa inquietação, nessa inquietude que surge a teia de soluções, como uma possibilidade da gente aproximar mais camadas da sociedade, da gente trazer inovação, da gente trazer processos de cocriação e de coprodução para dentro do nosso processo. Não somente ali para o projeto pensar ele por fora e a gente só receber ele ali e é isso, a gente só segue. Não, a gente quer trabalhar junto com o projeto e potencializar ele na medida do possível. Então, agora foi. Então, né, assim que surge a teia de soluções, como eu comentei, né, ela foi fundada ali, ela foi lançada em 2020 e ela é o nosso atual processo de apoio a projetos de conservação dentro da Fundação Grupo Boticário. Então, né, ao longo desses anos, a gente já rodou alguns processos, alguns formatos da teia. E o que eu quero dizer com formatos, né? Então, vocês podem ver ali, a gente tem chamadas de turismo em áreas naturais, aqui a gente fala de conservatom, ali a gente fala de camp, ali a gente fala de lab, aqui a gente fala de aprimora. Então, são vários formatos diferentes, cada um deles atendendo a um objetivo específico. Quando a gente fala do aprimora, a gente fala de apoiar e ajudar OSCs a atuar para a conservação. Quando a gente fala do conservatom, por exemplo, ele é um super processo de ideação para ideias que não estão necessariamente tão maduras. O Camp Oceano já tem uma entrada de projetos um pouco mais maduros. Então, esses formatos eles foram construídos, pensados e são propostos de acordo com o que a gente quer em relação ao público-alvo, em relação aos resultados que a gente vai obter. E eles são bastante flexíveis e a gente vai, conforme o desafio que a gente está propondo, entendendo qual que é o melhor formato que a gente pode escolher para aquele momento. Então, esse ano, inclusive, a gente está aí rodando, né, uma chamada Produtos e Serviços da Natureza, com foco nas cadeias da sociobiodiversidade brasileira, no fortalecimento dessas cadeias. Opa, acho que eu passei. Bora. Então, né, agora, qual que é o diferencial mesmo da tal da teia de soluções que as meninas acho que já trouxeram um pouco para a gente fica de coração quentinho, assim, de ouvir o relato delas, inclusive. A teia, ela tem um foco, ela tem uma virada de chave em relação ao edital em alguns aspectos. Primeiro ponto, e aí eu vou tentar ir linkando com algumas coisas que acho que para mim foi um super aprendizado ao longo desses dias, né? É a questão das soluções multidisciplinares, equipes multidisciplinares. A gente falou muito aqui sobre a importância de ter agentes diferentes, de ter o envolvimento da comunidade local, de buscar conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento, né? Para somar com os nossos projetos. A TEIA tem muito esse olhar. Assim que a gente lança ali, né, um processo da TEIA, um dos critérios principais que a gente estabelece é justamente equipes multidisciplinares. Se a gente está falando de vender um produto turístico, turismólogo é importante? Claro que é. Se eu estou vendendo um produto turístico próximo de uma área onde eu tenho ali um território indígena, posso envolver esses povos indígenas? Super legal. Posso trazer alguém do marketing para me ajudar a vender o meu produto? Muito bom. Posso trazer um comunicador para me ajudar a gerir minhas mídias sociais para eu conseguir ter um alcance ainda maior? Com certeza. Então, é esse olhar para a gente entender que não necessariamente para a gente entregar a conservação só pode estar ali quem está na área ambiental, muito pelo contrário. Todo mundo pode somar um pouquinho a partir do seu ponto de vista, da sua vivência, do seu conhecimento. Então, quando a gente fala de soluções multidisciplinares, a gente traz muito isso. E acho que quando a gente fala de ciência cidadã, a gente também fala, né, de não estar enviesado ali, não entender que somente a academia pode fazer ciência. Na verdade, agentes múltiplos podem fazer isso. A gente fala também de soluções que sejam replicáveis, que sejam aplicáveis e que tenham sustentabilidade. E quando eu falo isso, muitas vezes isso não vem construído. E aí entra muito no que as meninas trouxeram. Às vezes o projeto não identifica ainda. Putz, tá, eu vou receber esse apoio aqui. Quando o apoio acabar, o que é que eu faço? Eu encerro o projeto e acabou? Qual que é o meu próximo passo? Dentro desses processos, a gente estimula esses projetos a pensarem nessa sustentabilidade. Eu tenho potencial para replicar isso aqui? Será que tem uma iniciativa parecida com a minha que eu posso me conectar com ela? E aí eu estou no Paraná, mas aí tem uma outra ação que é no Espírito Santo, que é, nossa, super se conecta, e de repente eu posso trazer minha metodologia daqui, jogar para lá, ampliar para outro lugar, buscar outro parceiro. Então, é justamente essa lógica de teia, de uma rede de conexões ali que pode potencializar muito o seu projeto. E a gente trazendo isso desde o processo de seleção. Para além disso, né, a gente fala de soluções práticas, de soluções inovadoras, e aqui na inovação a gente não fala de reinventar a roda. Às vezes é muito isso, tem uma coisa que já funciona, tem um ponto que eu posso trazer ali que isso vai fazer toda a diferença. Minha solução pode vir nesse sentido.
Para além disso, a gente fala de impactos mais amplos, para além da conservação, a gente fala de meio ambiente, com certeza, mas a gente também fala da esfera social, a gente também fala da esfera econômica, que estão completamente relacionadas ali, que a gente não pode tratar como algo que está simplesmente separado e que a gente vai ignorar porque estamos falando de conservação de biodiversidade. E aí acho que dos pontos que ganham mais destaque assim dentro desse processo estão os momentos de cocriação e mentoria que as meninas trouxeram. Então, o que acontece? A gente recebe essas soluções, no edital tradicional a gente leria, aprovaria ou não. Na TEIA, o que a gente faz é olhar para essas soluções e buscar pontos de melhoria. Como que a gente potencializa, como que a gente pode fazer uma entrega ainda maior. Então, a gente olha ali para o projeto X e fala, se você trouxer esse pontinho aqui, você já pensou no resultado que você consegue obter? Eu conheço uma iniciativa que está ali do seu lado, que talvez você não conheça, e está tudo bem você não conhecer, mas eu lembrei que tem. O que você acha de você tentar entrar em contato para ver se pode ser um parceiro? Ou, de repente, entender como eles estão fazendo para ser uma metodologia para você. Ou mesmo tentar conversar só para saber o que funcionou, o que não, para que isso seja um caminho facilitado. Então, esse processo de co-construção e mentoria vem muito nesse sentido. Eles recebem a visão ali de especialistas, de mentores, durante um intervalo de tempo e têm a oportunidade de, a partir desses feedbacks, aprimorar ainda mais as soluções que já haviam sido construídas. E é esse resultado que a gente constrói junto com esse pessoal, né? E aí a cocriação, a coprodução, que aí sim vai ser analisado e aí sim vai poder ou não concorrer ali ao apoio financeiro. Então, né, para além disso, existe a possibilidade de conexão entre as propostas. A gente também falou muito aqui sobre sobreposição de ações. Isso muitas vezes acontece porque a gente simplesmente não tem conhecimento do que já está sendo feito. Então, a TEIA também vem muito nesse sentido. Nossa, surgiu uma oportunidade de um seminário ali para falar de ciência cidadã. Eu tenho um projeto aqui que fala de ciência cidadã, deixa eu levar esse projeto. Deixa eu aproveitar e conectar o projeto da Anne com o projeto da Eliane, porque os dois estão falando de ciência cidadã. Será que eles conseguem se ajudar? Será que tem uma coisa que a Eliane está fazendo que pode ajudar uma ação que a Anne pretende fazer? Então, vem muito nesse sentido essa questão das conexões e que, de novo, podem acontecer desde o processo de seleção até depois do apoio estabelecido. Por fim, né, existe ainda um esforço da Fundação em potencializar os resultados dos projetos já contratados. Então, é identificar parceiro e avisar, tem um parceiro ali com uma ação assim, entre em contato ou acionar o parceiro, eu tenho um projeto muito legal, você quer conhecer? Às vezes é uma oportunidade para a gente voltar nessa questão da sustentabilidade, da replicabilidade, da aplicabilidade. Então, é sempre um processo de todo mundo junto, não é só aplicar o recurso e tchau, espero que dê tudo certo. Não, é a gente junto, construindo o tempo todo, do momento em que a gente conhece o projeto até quando o projeto termina e, né, em próximos passos, quem sabe apoiar depois de que esse apoio financeiro terminar. Será que eu consigo criar uma fase 2? Eu consigo dar um próximo passo com esse projeto? A gente quer estar junto com eles. Então, né, acho que esse é um contexto geral e aí agora eu queria passar um videozinho para vocês que é um resumo disso tudo que eu falei, né, em relação à teia de soluções. Há mais de 30 anos, a Fundação Grupo Boticário atua na proteção da biodiversidade brasileira. Ao longo dessa jornada, apoiamos mais de 500 instituições e 1.600 projetos de todo o Brasil. Foram mais de 23 milhões de dólares investidos diretamente na conservação da natureza, ajudando na descoberta de mais de 170 novas espécies. Além disso, mantemos a conservação de 11.000 hectares através de nossas reservas naturais na Mata Atlântica e no Cerrado. Mas em um cenário repleto de desafios que a conservação da natureza nos apresenta, entendemos que era necessário evoluir para ampliar nossa participação na sociedade e alcançarmos resultados cada vez maiores. Por isso, em 2020, lançamos a Teia de Soluções, um novo formato de seleção e apoio financeiro a iniciativas que têm como objetivo a conservação de espécies e hábitats. Diferente de outros modelos de seleção de projetos, a TEIA envolve a criação de novas ideias, a multidisciplinaridade, a cooperação entre times e o aperfeiçoamento das soluções, promovendo trocas entre os participantes e mentores. Além disso, no desenvolvimento das soluções apoiadas, proporcionamos capacitações e conexões que promovem a ampliação do impacto em conservação da natureza. Em apenas 2 anos, a Teia de Soluções lançou diferentes formatos e envolveu em seus processos
mais de 4.000 pessoas, entre elas pesquisadores, empreendedores, estudantes e profissionais de áreas variadas. Foram cerca de 1.000 propostas de soluções apresentadas e mais de 2 milhões de dólares em investimentos e capacitação direcionados aos projetos selecionados. Foi uma experiência super rica, a equipe aprendeu um monte, foi dinâmico, foi rápido, mas também foi cheio de muito conhecimento, muito aprendizado. Eu já participei de alguns processos seletivos, mas sem sombra de dúvidas foi o mais gostoso, o mais gratificante no sentido dessa troca ao longo desses meses com os mentores, com a equipe, com o nosso padrinho. Foi um divisor de águas para o nosso projeto. Hoje a gente tem muito mais clareza e muito mais expertise para dar continuidade a esse projeto que a gente se dedica há alguns anos. É muito bom poder colaborar como pessoa e como profissional para equipes tão engajadas em propor soluções para os nossos problemas presentes no Brasil. Um processo muito inovador e também feito para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades e os nossos propósitos. O movimento e as conexões geradas na teia só estão começando. Seguiremos apoiando a preservação do nosso patrimônio natural para um futuro mais sustentável. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Fundação Grupo Boticário. Nosso presente é o futuro. Bom, então, acho que era isso. Era o que eu tinha para trazer para vocês em relação ao processo da teia. Deixo aqui meu contato, também o site da Fundação. Convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a atuação da Fundação, a conhecerem as nossas iniciativas. Como eu comentei, a gente está rodando um processo, então, no nosso Instagram vocês vão ver novidade, no nosso site vocês vão ver novidade. Então, se tiverem dúvidas, estou aqui super à disposição também para a gente conversar, para a gente trocar. E vamos juntos. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos e pelo convite da organização. Obrigada. Obrigado, Yasmin, porque acho que faz parte, né, quando a gente foi pensando essa mesa, né, agora encerrando o dia, de olhar, pensando que aqui a gente tem, né, a Fundação Renova, a Unesco, o Comitê de Bacias Hidrográficas, quer dizer, são espaços que promovem editais e processos, quer dizer, se a gente está falando tanto da coprodução, como é que a gente pode levar, para dentro desse processo, né? Então, acho que isso faria parte. Isso posto, como a gente passou um pouquinho do tempo, então minha proposta é que a gente não vá para as perguntas direto agora, porque a gente combinou de seguir para o encerramento e a gente vai poder conversar, então, com os participantes no café final aqui de despedida.